Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 287. Esse capítulo é o capítulo 29 das reuniões em geral, das reuniões e das sociedades espíritas. Então nós nos encontramos na questão de número 325, ainda tratando das reuniões frívolas, porque existe 3 tipos de reuniões: as frívolas, as reuniões experimentais e também as reuniões instrutivas. Então nós nos encontramos nas reuniões frívolas ainda. Então eu vou voltar ao princípio aqui do comentário de Kardec com relação às reuniões frívolas para melhor sequência. Então Kardec, ele aqui trata da seguinte forma: as reuniões frívolas se compõem de pessoas que só vê o lado divertido das manifestações, que se divertem, com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam, por gozarem nela de toda a liberdade para se exibirem. Aí aqui é uma sequência agora, porque até aqui nós já tratamos dessa questão. Então daqui em diante é uma sequência agora. Então aqui Kardec continua dizendo da seguinte forma: é nessas reuniões que se perguntam banalidade de toda sorte. É nas reuniões frívolas. Agora, quando fala-se em reuniões frívolas, nós temos que ter em mente de que essas reuniões nunca acontecem nas casas espíritas sérias. Eu procuro dizer isso para que as pessoas se conscientizem de que casa séria é uma coisa e casa não séria é outra coisa, Então, é nessas reuniões que se perguntam banalidade de toda sorte. As pessoas perguntam se vão ganhar na Mega Sena, se vão casar, enfim. Dizendo isso, você já tem uma leve noção do que tudo ali se trata, tesouro perdido, petróleo. As pessoas perguntam de tudo. Pedem emprego, Pedem emprego ali para aqueles espíritos. As pessoas querem saber se vão mudar de emprego, se não vão mudar, se vão assim se enriquecer, se vão se curar das enfermidades que possuem. Então nós já tratamos a respeito dessas questões em vídeos anteriores, É nessas reuniões que se perguntam banalidade de toda sorte. Por exemplo, os buenas dichas,
Quando eu digo buenas dichas, tá, inclui-se os pais de santo, inclui-se essas pessoas que jogam tarô, cartas, né? Esses místicos, esses exóticos, esotéricos, que de certa forma não deixam de ser charlatões, mistificadores. Agora, existe muitas casas espíritas que se dizem casas espíritas, onde há esse tipo de trabalho aqui. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. Existem muitas casas que se dizem as pessoas ali ser casa espírita, onde esses trabalhos aqui são realizados. Existem milhões de casas, onde ali pessoas recebem preto velho em casas espírita, né? As pessoas consultam ali o preto velho, as pessoas consultam ali aqueles espíritos apócrifos, charlatões, mistificadores, que em certos casos incorporados em alguns médios, eu vou dizer dessa forma, porque não existe incorporação não, mas eu vou dizer assim, fica mais fácil. Eu já expliquei em outros vídeos. Então há muitos espíritos charlatões, mistificadores e impostores trabalhando através de médios sem cultura, sem conhecimento, sem estrutura nenhuma, fornecendo esclarecimento, orientações a 3x4 às pessoas que ali chegam. A gente entende que é semelhante que atrai semelhante, mas a responsabilidade num trabalho desse, praticamente 100%, praticamente, por mais que é semelhante que atrai semelhante ali, mas praticamente 100% é dos diretores ali daqueles trabalhos, porque as pessoas, elas, por mais que um dia serão cobrados delas, por elas não ter buscado conhecimento, mas as pessoas, em meio aos desesperos, né, em meio às dificuldades, as pessoas buscam mesmo, e por elas desconhecerem a forma como devem agir, né, elas chegam e fazem perguntas assim, muito banal, frívolas, perguntas levianas, porque as pessoas não têm conhecimento de como que funciona. Como funciona isso aqui? A pessoa não sabe. Agora, as pessoas ali, diretoras, responsáveis pela casa, elas que têm o compromisso de orientar as pessoas. Agora, a gente tem que entender também que nós conhecemos muitas casas que se dizem espíritas no Brasil, onde muitas pessoas responsáveis por muitos trabalhos na casa espírita, nessas casas espíritas que nós conhecemos, não são pessoas formadas, não são pessoas instruídas, são pessoas assim totalmente avessas aos estudos, aos cursos, né? São pessoas totalmente cruas de conhecimento. Então são pessoas assim místicas, né? Que ali ainda
cultuam e cultivam muitos rituais exóticos, místicos, trazidos de outras seitas religiosas, né? É o tal da improvisação. Por exemplo, o professor não compareceu hoje à sala de aula, então pega e pede, a diretora pede para a cozinheira, né, ou a faxineira da escola dar aula naquele dia, já que o professor ou a professora não pôde comparecer. E em espiritismo não se improvisa nada. O médium não compareceu, o professor não compareceu, então é preferível naquele dia que não tenha trabalho, que naquele dia não tenha aula, do que improvisar uma outra pessoa de uma outra área que não tem a cultura que um professor tem. Agora, quem é que está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Então, aí as pessoas podem dizer assim, mas tem muitas pessoas que podem, Luiz, até não ter conhecimento. Concordo, mas a pessoa tem boa vontade. Em espiritismo não é assim. Quem pensa dessa forma, que também encontra-se totalmente na contramão dos desígnios das leis divinas. Primeiro, é preciso conhecimento aliado à boa vontade. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho boa vontade, para que ele já assuma uma responsabilidade imensa. Mas é de extrema importância a boa vontade. É de extrema importância? Então, por que a pessoa não alia a boa vontade aos estudos e se evangeliza e, né, conhece-te a ti mesmo, enfim, evangelize-se primeiro para depois evangelizar. A pessoa diz assim, eu tenho um grande, olha, o meu coração é muito grande, se eu pudesse eu abraçaria o mundo todo, né? Eu tenho boa vontade, como se diz o ditado, eu sou pau para toda obra. É um perigo essas pessoas que são pau para toda obra. Tem boa vontade, mas não tem conhecimento. Então, se a pessoa tem boa vontade e tem conhecimento, excelente. Excelente. Porque tem pessoas que têm boa vontade, mas não sabem pregar um prego. Tem pessoas que têm boa vontade, mas não sabem trocar uma lâmpada. Tem pessoas que têm boa vontade, mas não sabem trocar um gás, quando acaba o gás. Tem pessoas que têm boa vontade, mas não sabem dirigir. Entrega o automóvel na mão da pessoa que tem boa vontade, mas que não sabe dirigir, para ver o que acontece. Não é verdade? Tem pessoas que têm uma boa vontade imensa, têm um amor no coração, por isso deparou ali com... seria até passado agora. Deparou ali com um atropelado, um acidentado, e já desceu do carro e já foi. O que aconteceu aí, gente? Fulano aqui está mobilizado aqui, mas nós já chamamos já o SAMU ou o bombeiro e eles já estão a caminho. De jeito nenhum. Eu vou levar essa pessoa para o hospital. Mas por quê? Porque eu tenho boa vontade. Eu tenho amor no meu coração. Aí você pega aquela pessoa, joga nas costas, joga dentro do seu automóvel e leva para o hospital. E o que vai acontecer?
ao dar a entrada no hospital, a pessoa, o médico vem e diz assim, a pessoa veio a óbito. Mas por quê? Porque ela foi conduzida de mau jeito até aqui, então ela teve uma parada cardiorrespiratória e outras situações complicou. Então, ainda mais em questão de espiritismo, né? Eu costumo dizer que é muito difícil nós aqui lidar com o que nós estamos vendo. Quanto mais lidar com o que nós não vemos. Então, nós só conseguimos lidar um pouco, mais ou menos, com o que nós não estamos vendo, com a ajuda da teoria, dos estudos, das obras básicas da doutrina dos espíritos. As 5 obras básicas, as 5 obras da doutrina dos espíritos, os 5 livros, o guia do médium, é o guia do cristão aqui na Terra. Então, hoje Vó está se manifestando de uma forma diferente, você não vai ver ela nem do lado de cá e nem do lado de cá. Então você observa que a minha camisa tem hora que ela fica assim um salmão mais escuro e tem hora que ela fica um cor de rosa bem clarinho. Isso aí é a emanação de energias de Vó que aqui está presente, né? Então, se você tiver lá essa sensibilidade, você vai conseguir notar isso. Aí você pode dizer assim, mas é efeito da luz, do ambiente. A Vera se fosse mesmo. A Vera se fosse, né? A Vó não estaria pedindo para que eu levasse ao conhecimento do telespectador. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de reuniões frívolas. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro. Olha só, que se pede a predição dos espíritos, né? Que se pede aos espíritos a predição do futuro. Previsões do futuro, previsão do futuro, né? E, enfim, tem pessoas, com todo respeito, que merecem as pessoas, mas toda virada de ano, vamos dizer assim, as pessoas têm o costume de dizer assim, mais ou menos, eu peço a Deus e a Jesus que no ano de 2023 eu consiga prosperar coisas que eu não consegui em 2022, que esse ano de 2023 possa ser diferente e eu confio em São Jorge, Iemanjá, tudo mitologia, e tal, tá? E vai confiando só no pedido, vai confiando só no São Jorge, na Iemanjá, não luta para você ver não, não batalhe para você ver não corra atrás para você ver não o que vai acontecer. Você não vai conseguir prosperar em 2023 o que você não conseguiu lograr no ano de 2022. Então, isso é tudo superstição, isso é tudo mitologia, que foi petrificado na mente, no sentimento das pessoas, né? Esse atavismo milenar que a humanidade traz de eras muito antigas,
que ainda devido à ignorância do conhecimento dos desígnios divinos, ela acredita em tudo isso, né? Na virada do ano mesmo, os lugares onde os pais de santo trabalham, esses outros, né, buenas dichas, fica lotado de pessoas que vão em busca assim de orientação para saber se no ano de 2023 ele vai ter boa sorte, né? E pessoas que gastam fortunas e fortunas jogando carta, jogando tarô, jogando búzios, essas coisas todas. Isso tudo é superstição, gente. Isso é tudo misticismo. Isso é tudo esoterismo. Isso não tem nada a ver com a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós temos que nos resignar, nós temos que erguer a fronte, arregaçar as mangas e batalhar e lutar. Você entendeu? Não tem nada desse negócio de ficar tomando banho de água de sal grosso e ficar tomando banho de chá de folha de gambá, essas coisas, jogando sal em volta da casa, incenso que vai afastar os espíritos negativos, mal olhado, agouro, essas coisas todas. Isso é tudo superstição. Ô Luiz, mas essas coisas não existem. Existem, gente. Esses métodos é que não correspondem a nada. Não é através desses métodos, jogando sal grosso em volta da casa, que os espíritos não vão entrar. Os espíritos não entram na tua casa, não é através da tua casa. A tua casa, para os espíritos, inclusive espíritos imperfeitos e espíritos evoluídos, a tua casa nem existe. Por que ela não existe? Porque se ela existisse para os espíritos imperfeitos e os espíritos perfeitos, se elas existissem, eles teriam que bater a porta da tua casa ou apertar o interfone e você abrir a porta para eles. Agora, como que eles entram dentro da tua casa e assistem você dentro da tua casa, te inspira, te intui, inferniza a tua mente? Como que eles conseguem isso? Então, você vai jogar sal grosso em volta da tua casa para se livrar dos espíritos? Você vai tomar banho de sal grosso para poder se livrar dos espíritos, dos agouros, dos mal-olhados, Não é assim, gente. É a mudança de moral, de comportamento, é a mudança de intelecto, de atitude, pensamento. Mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. O professor sempre me diz isso. Eu creio que se eu colocasse em prática tudo que o professor me diz, obviamente eu seria um candidato a santo. Eu seria um candidato a santo, mas acontece que o orar e vigiar recomendado por nosso Senhor Jesus Cristo não é brincadeira. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E ainda mais eu que me cobro muito. Eu me cobro ao ponto de me trancar contra tudo e contra todos. Tem pessoas que dizem assim, a senda, tem centros espíritas, tem alguns médios que orientam as pessoas assim, acenda 3 velas, tal, vela amarela, vela vermelha, vela branca, para os teus anjos da guarda, porque eles estão precisando que você ilumine o caminho deles para eles chegar até você. E também é uma forma sua de agradecer os anjos da guarda tudo isso que eles têm feito por você. Que isso, gente?
Me responda agora, com todo respeito, como que os espíritos entram na tua casa? Você, por um acaso, algum momento, teve que abrir as portas da tua casa física para esses espíritos que você acredita que esteja aí no teu lar? Você nunca teve que abrir as portas físicas, mas e as portas mentais? Os espíritos do bem e os espíritos inferiores adentram a nossa casa mental através dos nossos desequilíbrios mental, através da nossa porta mental escancarada. Fechemos a nossa porta mental, que os espíritos das trevas não conseguem ter acesso. Enquanto os bons espíritos, tanto faz as portas fechadas ou as portas abertas, eles conseguem adentrar a nossa casa mental a hora que eles sentem necessidade, na hora que eles veem que a gente está necessitado. Agora, os espíritos inferiores, não, nós quem abrimos as portas a eles, né? Então, vamos para o próximo vídeo.